Tudo bom, pessoal? Vamos falar hoje sobre mercado internacional. Muitas pessoas têm pedido pra gente comentar onde tá bom, onde não tá bom, o que tá abrindo de portas, o que o mercado internacional tá pedindo, o que o mercado internacional tá permitindo que seja feito. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso com você. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu recebi várias perguntas de pessoas pedindo para que eu indicasse alguns livros para elas lerem, se enturmarem, se entrosarem, começarem a olhar de uma outra forma para o mercado nacional, internacional, mercado financeiro, a economia, né, que hoje a gente tem falado muito nessa economia global, a gente tem falado muito na economia compartilhada. Eu fiz um artigo, inclusive, falando sobre economia compartilhada, que foi publicado no Brasil, foi replicado em Portugal, foi traduzido para o espanhol e publicado na Espanha, foi traduzido para o inglês e publicado aqui nos Estados Unidos. Foi o meu primeiro artigo traduzido para 4 línguas e publicados em 6 países diferentes. Foi muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Significa que tem alguns repórteres de outros países acompanhando o nosso trabalho, o que me deixa ainda mais feliz, né? Inclusive países em que a gente nem tem o nosso pé lá ainda, mas se Deus quiser um dia a gente vai ter. Eu queria indicar para vocês 2 livros hoje. Eu vou começar a indicar, durante os nossos vídeos eu vou indicando alguns livros que eu acho que são importantes, que são bacanas para vocês lerem, tá? Eu adoro livro, tenho uma coleção imensa de livro. Quem já chegou aqui na minha sala sabe que aqui eu devo ter mais de 100 livros aqui no escritório. Na minha casa eu tenho umas 5, 6 vezes mais do que eu tenho aqui no escritório. Vamos lá, tem esse livro aqui, que ele se chama Strategy Strikes Back. Ele fala muito sobre estratégias de guerra que são reportadas ao mercado financeiro e ao mercado corporativo, tá? Eu vou deixar o nome desse livro, o autor dele, aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em dar uma lida nele. Ele fala como as estratégias de guerra podem ser utilizadas na estratégia do dia a dia. Eu aprendi muito com esse tipo de livro porque o ano passado eu tive uma situação que foi engraçada, né? Um concorrente nosso, ele começou a ter uma estratégia que eu particularmente não achei muito limpo o jogo, mas eu comecei a olhar a estratégia que ele estava usando e, ao invés de falar mal dele ou criticar ou entrar num embate profissional com ele, eu fiz o contrário. Eu aprendi o que ele estava fazendo para que eu pudesse fazer de uma forma melhor, sem usar os mesmos artifícios que ele estava fazendo. Ou seja, eu usei a minha energia para me facilitar ao invés de usar a minha energia para prejudicá-lo. E hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento, um resultado muito melhor do que a gente tinha naquela época. E eu agradeço a ele por ter feito o que ele fez naquela época, que de certa forma acabou nos trazendo um pouco de transtorno, mas que foi muito positivo, que me fez enxergar algumas falhas nossas, e eu usei essa minha energia para melhorar isso e corrigir algumas coisas que a gente estava um pouquinho vulnerável, principalmente na questão de estratégia, operação interna, marketing. A gente estava falhando um pouco nisso e acabamos melhorando, tá? Um outro livro que eu quero recomendar para vocês é o Building an Empire. É muito bacana esse livro, tá? Eu li esse livro nesse final de semana. Ele fala muito sobre estratégias de marketing corporativo. Então ele vai trazer para você toda essa estratégia que você precisa, principalmente quando você vai no mercado externo. As pessoas estão muito acostumadas a olhar para as estratégias de marketing daquele mercado onde ela já está. E hoje o mundo não permite mais isso. Se você direcionar a sua estratégia de marketing só para um determinado público, para uma determinada cultura, você vai necessariamente ficar restrito a ela. É o que eu falo aqui e é o que eu quero trazer para vocês neste vídeo de hoje. Título do vídeo: projete-se no mercado externo. Por quê? Né? Quais são as razões? Eu tive recentemente uma situação na qual eu pensei bastante, né? A gente começou a olhar o mercado externo como um parceiro nosso, como que eu posso falar uma língua que possa ser compreendida em vários lugares do mundo, né?
Muita gente fala para mim, poxa Daniel, mas eu não falo o inglês para trabalhar ou para colocar meus produtos no mercado de Londres, por exemplo, ou no mercado de Sydney, na Austrália, por exemplo, ou no mercado de Miami, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu não falo inglês. Às vezes você não precisa falar a língua local. Às vezes você só precisa direcionar para o mercado que você precisa, né? Eu tô saindo, fizeram uma reportagem muito bacana. Eu recebi um convite há 2 meses atrás para ser capa de uma revista na Bélgica. Essa revista é uma das principais revistas de comunicação entre a comunidade brasileira que está na Bélgica e outros países adjacentes ali, coladinhos na Bélgica. E eles fizeram uma entrevista muito bacana, eles fizeram uma reportagem muito bacana. Eu não tenho nenhum cliente na Bélgica. Eu fiquei pensando, falei, poxa, como que uma revista da Bélgica veio me convidar para fazer um artigo e me chamar para ser capa da revista, que é a principal revista de comunicação lá? Ou seja, a comunidade brasileira e europeia está olhando para a loyalty da forma com que nós tentamos colocar a loyalty no mundo. Eles estão olhando para a gente com o respeito que a gente tenta ter por esses países que estão em outros lugares. Eu não preciso falar inglês com a comunidade brasileira na Bélgica, eu não preciso falar o francês, eu não preciso falar o Swiss German, eu não preciso falar o alemão para estar na Alemanha, né? Apesar de eu ter algumas noções de outras línguas, falar algumas outras de forma até fluente, mas eu não preciso ter esse conhecimento se eu quiser colocar um produto dentro de uma determinada comunidade. Isso é importante vocês entenderem. Você internacionalizar a sua empresa, o seu produto, é muito importante, principalmente agora que a gente está falando em mercado global, principalmente agora em que a gente está falando numa economia que ela é rateada. Você vê muitos lotes sendo vendidos para grandes distribuidores e esses lotes são rateados dentro do próprio distribuidor para pequenos outros lotes ou até consumidores finais. Isso é importante você ter consciência. Para você fazer isso na sua empresa não é do dia para a noite, não é você lendo um livro, não é você contratando o José que vai começar a mexer nisso hoje. Você precisa de um profissional que tem experiência nisso. Necessariamente, para colocar você nesse mercado mundial, você precisa de um profissional que trabalhe com o mercado mundial. Ele vai conseguir te dar alguns caminhos para isso, mas é importante você entender que você precisa, nesse momento, estar no mercado mundial. A crise no Brasil ela foi instalada porque o brasileiro não tem essa cultura, o brasileiro ainda depende do comércio brasileiro, da economia brasileira. E a economia brasileira, infelizmente, ela é uma economia de sustento, ela não é uma economia de investimento. Não se investe para receber o retorno daqui a pouco, simplesmente se aumenta tributos para pagar contas. E eu ouço sempre falando, não, precisa economizar, o governo precisa economizar, o governo precisa economizar. O governo precisa sempre economizar. Eu tenho 43 anos e eu estou escutando que o governo precisa sempre economizar. Mas isso não acontece, né? A gente vê diversos parlamentares com salários altos e orçamentos de gabinete que chegam a 3 milhões de reais por ano. Faz isso vezes o número de parlamentares que nós temos. Percebe? Para que ter um orçamento tão alto desse? Um empresário de elite no Brasil, né? Um empresário que tenha um currículo bacana, quanto que ele tem de orçamento dentro da empresa dele, ou dentro do gabinete dele, vamos chamar dessa forma assim, 3 milhões de reais por ano, é um saco sem fundo. Não, mas eu preciso ter um assessor disso, um assessor daquilo, eu preciso usar um jato, preciso... Gente, não existe isso é um absurdo, isso é uma insanidade. Ah, mas isso tem em outros países, ótimo, mas o Brasil não tem condição financeira de bancar isso. Então assim, a política brasileira é uma política de economia de sustento. Vamos sustentar as pessoas que se vitimizam e se dramatizam para que isso aconteça. Ponto, é isso que acontece. Na hora que você enxerga isso, você começa a olhar o seu produto e o seu negócio fora dessa situação. Qual a solução? Internacionalizar. Internacionalizar seu produto, internacionalizar seu currículo, internacionalizar sua empresa, colocar você em outros países do mundo. Seja comercializando, seja prestando um determinado serviço, seja oferecendo aquilo que você tem dentro da sua base em outros lugares. Você dolariza, você foge de uma economia que é uma economia estranguladora. Você oferece seu produto para lugares onde as pessoas muitas vezes pagam à vista, muitas vezes pagam antecipado e muitas vezes a tributação é menor. Então você acaba colocando
o seu negócio num mercado diferente que não tem crise, ou que se tiver a crise nele, você está em outro também, e nunca mais você sente a consequência devastadora de uma crise, principalmente de uma crise tão duradoura quanto está sendo essa. E eu sinceramente acredito que ela ainda não acabou. Não, mas está melhorando. Não está melhorando. Vocês vão esperar o final do ano, nós estamos em ano eleitoral. Ano eleitoral é onde o governo gasta o que não tem. Vocês sabem disso, vocês já viveram vários. O governo gasta o que não tem para criar uma imagem bonita para depois das eleições mostrar a caveira e falar assim, olha, agora tá aqui, nós temos essa conta para pagar, agora vem novos cortes, novos impostos, novos tributos, novas situações, porque ninguém tem coragem de colocar o dedo na ferida e falar assim, olha, não dá pra gente continuar agindo assim, não dá pra gente continuar sustentando 1 milhão de pessoas se a gente não tem de onde tirar mais esse dinheiro. Ah, mas são coitadinhos. Coitadinhos é que não está se aumentando a base dos menos coitadinhos, está se aumentando a base dos mais coitadinhos, porque as pessoas que estão pagando essa conta não estão conseguindo pagar mais. Você precisa dolarizar o seu produto, você precisa internacionalizar o seu produto, você precisa sair de dentro dessa bitola que muitas vezes o brasileiro tem e colocar o seu negócio em outros países, seja nos Estados Unidos, seja a Europa, seja a Ásia, seja onde for. Você precisa ter essa consciência e começar agora a pensar nessa possibilidade. Só assim você vai sair da crise e talvez só assim o Brasil vai enxergar que a crise pode ser controlada de uma outra forma quando você abre as portas para o mundo e permite que outras culturas, outros valores, outros investimentos façam parte da economia de um determinado país. Tá bom? Fica a minha sugestão para vocês. Queria fazer esse vídeo bem rápido para dar essas duas dicas e falar um pouco mais para as pessoas que querem realmente internacionalizar a si, seu currículo, seu produto, seu serviço, seu trabalho, sua empresa, principalmente os seus negócios, colocar isso fora para que as pessoas te enxerguem de uma outra forma. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.